a gente poder bater um papo, pessoal, já estou recebendo as perguntas aqui. Podem mandar perguntas para o Léo. Quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão, que a equipe... Alguém já quer fazer pergunta aqui para o Léo ou para o Jaime? Perdão, para o Léo ou para a Larissa. Então, vamos começar aqui. Doutor Leiro, por favor. Boa tarde, parabéns aí pelas duas palestras, das apresentações. Meu nome é Luciano Leiro, sou presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Nós fazemos parte do movimento Vida 360, são 2.350 delegados no Brasil todo, e é uma forma exatamente de poder ajudar, inclusive na expectativa, né? Na esperança, sempre se diz, mas isso não vai resolver o problema, mas a minha esperança é que se ajudar uma pessoa, nós teremos conseguido o objetivo, né? Então, acho que a esperança está dentro de uma boa realidade, e tenho certeza que já ajudou. E a pergunta é, num ambiente nosso, de delegados, isso muitas vezes é um tabu, essa procura por ajuda. E aí, qual é o papel, né, das pessoas que vivem em torno de colegas? Porque muitas vezes aquele que precisa de uma ajuda não vai buscar ou acha que não precisa. Então, qual é o papel dos colegas, da família, para que isso efetivamente, para que possam ajudar, né, a ter esse auxílio que tanto se precisa, e todos nós, um momento ou outro, podemos precisar desse apoio. Olha, primeiro, dizer que eu fiquei bem feliz de saber de vocês, delegados, porque, como eu falei, atendo vários bastidores, né? E muitos delegados eu atendo. Só que eu percebo essa diferença. Quando era 15 anos atrás, ia meio escondido, ia meio assim, com muito medo. Então, o primeiro ponto é mudar cultura. Então, isso que vocês fizeram ali, olha, expor qual órgão, isso já vai criando uma mentalidade de que ninguém é de ferro. E acho que até existe uma simbologia, né, no filme do Homem de Ferro, em que ele está lá na máscara dele e ele tem uma crise de pânico dentro da máscara, dentro do uniforme dele. E eu costumo falar isso para mostrar que ninguém é de ferro, nem um homem de ferro, né? Ambientes como de delegados, na verdade, o pessoal da área jurídica como um todo, muitos juízes, muitos desembargadores, muitos promotores, lidam com todo o tempo com instabilidades, com imprevisibilidades, né? E no passado, quando se falava de burnout, de adoecimentos relacionados à profissão, esgotamento, se falava que dois grandes fatores são fundamentais para atingir o nível de adoecimento, que é aumento de imprevisibilidade, gerando uma falta de controle no ambiente, e isso acaba levando à sensação de falta de autonomia. E quais seriam os dois fatores principais? Assim, na verdade, o fator principal que ajuda a prevenir adoecimentos desse tipo e de outros seria relacionamentos saudáveis. Então, quando você cria um ambiente de relacionamento saudável, em que existe a percepção de que, olha, todo mundo pode adoecer, de compartilhamento, existe uma sensação de amparo. Antigamente, adoecimento de burnout e semelhantes eram muito ligados só a médicos e professores. Dificilmente os professores de escola pública chegavam e chegam até o final da sua carreira. Precisam ser readaptados antes. E nos médicos, muito médico de emergência, porque emergência é muito imprevisível. E os estudos americanos mostravam que o ambiente saudável, o ambiente de coletividade, dava uma sensação de amparo. Na mentalidade especificamente da tua área, eu diria assim, quando é que o homem procurava antigamente? Os pacientes chegavam para mim e falavam, doutor, um empresário que estava com a empresa perdendo lucro, etc. Doutor, olha, eu vim aqui meio obrigado. O senhor tem 1 milhão para me dar e resolver o meu problema? Ou seja, uma coisa muito pragmática, sabe? Então, um homem, às vezes, tem essa visão mais pragmática de que, olha, só vou resolver o meu problema de saúde mental se tiver alguma coisa muito pragmática externa para resolver. E o que é que os empresários foram entendendo? As pessoas que não estavam acostumadas, porque, em geral, a mulher cuida mais da saúde, né? Em geral, é assim, ainda nos dias de hoje. É que o tratamento não vai trazer R$1 milhão ou mais do que isso para resolver uma dívida aqui.
mas vai trazer clareza mental, ou seja, vai trazer uma função executiva boa para que a amígdala cerebral, que fica no lobo temporal, que a Larissa falou, ela não aprisione nosso raciocínio e a gente consiga pensar em estratégias. Então, é isso que o tratamento vai fazer, dar uma clareada mental para que a gente possa resolver melhor. E aí, na segunda mudança de mentalidade, eu gostaria de pensar o seguinte, Larissa, você falou a sua idade, eu estou pensando que daqui para frente você vai falar muito a sua idade, porque vai chegando perto dos ENTA. E eu fiz o ENTA em maio. Então, até abril, eu tinha 39, eu falei assim com muito gosto. Agora, eu achei interessante, porque uma tia começou a falar assim, uma senhorinha, meu filho, você está com tanto cabelo branco na barba. Quando ela falou, só via cabelo branco na barba. E aí, eu falei para minha esposa, ela é psiquiatra também, e aí minha esposa falou assim, fez terapia comigo. Não, tá bom, tá bonito e tal. Não. Beleza, resolvi a minha cabeça, e aí fui para o consultório, e depois um paciente falou, eita, doutor, quando eu fiz 40 foi assim, viu? Depois do primeiro cabelo branco, veio vários. Então eu vi minha barba toda branca, e ela falou assim, olha, eu resolvi o problema, eu tomei um sabonete, e um sabonete que deixa a barba preta. E aí eu fiquei assim com medo, rapaz, vou usar o sabonete ou não, né? Sei lá, vai dizer que eu sou etarista, alguma coisa assim, fiquei com medo. Mas ela falou, olha, use porque é uma prova de amor. Então pronto, ela resolveu o problema pragmaticamente. Toda essa teoria que eu estava pensando na cabeça, ansiosa, usei o sabonete por prova de amor. Só que eu não sabia que o sabonete, se você não passasse isso aqui, ele deixa preto tudo, né? Então minha cara ficou toda preta assim, eu falei, não vou usar mais. Ela falou, não, comprei 2. Então, além de prova de amor, é a questão econômica agora. Então, a barba preta por causa do sabonete, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tem coisas que realmente só algo pragmático. Quando eu vou falar de ansiedade, assim, sempre tem alguma pessoa que já fez remédio e fala, doutor, sinceramente, para ansiedade, só um frontal, né? Só um Rivotril. É verdade, para algumas coisas, só um sabonete para resolver. Mas como envelhecer, entendeu? Como conseguir mudar a mentalidade. É isso que a psicoterapia, a mudança de lógica vai ajudando. E as ações que vocês estão fazendo já é o exemplo prático. E que, sendo bem sincero, sendo 15 anos na profissão, atendendo os bastidores, eu não via muito isso no passado. E já há uma mudança de mentalidade. Então, com certeza, dá para ser assim, estou fazendo o que é possível. Como eu, como professor, eu era pago para dar aula, né, pela Federal. Não era pago para cuidar dos meus alunos como psicoterapeuta. Mas eu via uma realidade e fiquei assim, o que eu posso fazer a mais? Então, se fazer algo a mais gera uma cadeia realmente de esperança e até o ponto de a direção da Faculdade de Medicina lá da Federal reativar o núcleo de assistência ao cuidado do estudante de medicina, por causa de uma ação pessoal isolada. Então, essas ações acabam gerando esperança no mundo, sabe? Então, parabéns, eu acho que é isso. Começar aos poucos. Legal. Bom, fique à vontade se quiserem complementar, mas eu vou colocar aqui, tem 2 perguntas da nossa audiência online, Larissa, para você. Eu vou juntar 2 em uma. Uma é do Everton Marques, lá do MIDR, que ele, quando ele tem que ser um pai autoritário para compensar a permissividade da mãe, como resolver o pêndulo dentro de casa? Eu espero que a mãe não seja do MIDR também. E a segunda pergunta é da Dinair Moura, que é do Colabora Gov, falando sobre a questão de por que não dar o celular para a filha, né? Ou seja, com as devidas proporções, que justifica não dar o celular para a filha em tempos de tecnologia, principalmente se a filha é de uma geração extremamente tecnológica. Então, vamos começar pela primeira, né? E se eu esquecer, vamos lá, eu te ajudo. Me empolgar e esquecer a segunda, você me lembra. Então, sobre como quebrar esse ciclo, né? Quando a gente fica nessa tentativa inconsciente pendular de compensar as coisas. Eu queria dar um exemplo bem prático do que aconteceu lá em casa. O meu esposo, quando eu conheci ele é militar, mas ele tem um perfil completamente diferente dos militares. Eu não sei se vocês sabem o que é capelão, né? Mas todos os órgãos militares têm sempre alguém que é um servidor público também, que é responsável pelo serviço de capelania. É um padre, é um pastor concursado. Meu esposo, ele não é padre nem pastor,
Mas ele é uma pessoa aparentemente tão calma e tranquila que todo mundo que já serviu com ele chama ele de capelão. E eu casei acreditando naquela calma e naquela tranquilidade, até que a gente adotou um cachorro, que eu chamei de Jung, o Jung da psicologia, né? Mas ele, na verdade, eu devia ter chamado de Pinel, porque ele era completamente doido. Então, meu esposo chegava do trabalho cansado e estava tudo na casa destruído, os móveis, documentos, fotos. E aí, aquela parte do meu esposo, que na psicologia analítica junguiana a gente chama de sombra, que é como se fosse aquele quartinho da bagunça que todo mundo tem dentro de si, que é exatamente o que vem à tona quando a criança faz uma birra, apresenta um comportamento desafiador. No nosso caso ali era o Jung, né? Era o cachorro. E o meu esposo apresentou, a gente já estava 2 anos casados, ele apresentou um comportamento que eu nunca tinha visto. E acho que mesmo as pessoas que conviviam com ele nunca tinham visto. Teve um dia que o Jung apresentou, né, destruiu tudo, ele chegou e ele chutou o Jung. E eu chamava o Jung de filho. Eu sou aquela pessoa que dorme com o cachorro. Então, vocês imaginam quando eu vi a cena. Eu fiquei muito chateada e tal. E eu não conseguia entender o que era isso, o que morava dentro, que leão era esse que aparecia de vez em quando. E a gente foi conversando, e o que eu fui descobrindo ao longo dos anos? Que bom que eu levei 6 anos para ter filho, viu? Foi bastante tempo de trabalho. O meu esposo tinha vindo de uma criação em que ele tinha sido muito reprimido nas suas emoções. Então, quando a gente se adequa, a gente entende que partes nossas não são bem vistas, a gente vai tentando ou se rebelar ou se adequar. Ele escolheu se adequar. Então, era um casal ali em que os dois eram filhos bem comportados, bem adequados, pessoas que não davam trabalho, mas os dois com seu quartinho da bagunça. Porque isso que a gente entende, escutando, mal a gente arranca pela raiz e a gente entende que tem que arrancar, vocês acham que isso evapora? Não evapora não, gente. Vai para o quartinho da bagunça, vai para a nossa sombra. E aí, a depender da situação do gatilho, aquilo vem à tona. Então, o que tirava o meu esposo do sério? Quando ele percebia que alguma coisa tinha fugido muito do controle dele, e aquilo se juntava ao ingrediente cansaço. Então, todo aquele autoritarismo vinha à tona. Os anos se passaram, a gente casou. A gente casou não, a gente teve filho. Quando a Marina foi apresentando comportamentos desafiadores, que a gente acha que o difícil é ficar sem dormir. O difícil vem depois, tá? Quando a Marina começou a apresentar comportamentos bem desafiadores, eu vi ressurgir das cinzas aquele mesmo comportamento muito autoritário dele crescer assim, sabe? Falar de um jeito, querer parecer, ele ficava assim, segurando o leão porque eu estava do lado, né? Mas se eu não tivesse, provavelmente ia ser pior. Então ele foi alguém que apanhou, ele foi alguém que foi muito reprimido e se adequou, e aquilo ficou armazenado num ponto cego, num lugar que ele mesmo não via. Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas que se identificam com isso? Que falam assim, Larissa, eu não quero fazer isso. Eu já entendi que não é o melhor caminho. Mas, na hora, eu escuto muito isso dos pais, tá? Existem, às vezes é invertido, mas eu escuto muito mais isso dos pais. Eu vejo que a minha esposa já tentou conversar, já usou todo aquele mimimi, aquela conversa toda, aí eu chegando. Eu escuto muito isso dos pais. E era, talvez, o raciocínio do meu esposo. E o que a gente tem que olhar aí? A gente tem que primeiro entender onde é que estão esses gatilhos. Porque para cada um vai ser diferente. Para o meu esposo, por exemplo, era quando a Marina estava muito descontrolada. Era como se ele não sustentasse olhar o descontrole dela. Eu conseguia sentar do lado dela e ver que ela estava completamente desregulada e esperar aquilo passar. Contanto que ela não me batesse, não quebrasse nada, ela estava ali gritando e eu esperava passar. O meu esposo não aguentava, ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Uma vez ele chegou a segurar o braço dela e falou, para com isso agora.
E eu disse para ele, se você, que tem 40 anos, não está conseguindo aguentar a raiva que está dentro de você, você acha que uma criança de 2 anos consegue? Então, primeiro a gente tem que olhar os nossos gatilhos, as nossas impossibilidades, as nossas dificuldades, para entender de onde vem isso. Como se a gente fosse pegando aquele material que está no quartinho da bagunça e trazendo à luz. Não adianta você entrar lá no quartinho da bagunça e querer morar lá, você vai ficar apavorado. Vai lá, pega um conteúdo, traz para a sala, num lugar iluminado, e olha o que tem dentro. Por que é tão difícil para mim ver uma criança desregulada? Quer ver uma coisa? Uma vez eu fui dar uma palestra e a Marina foi comigo. E ela era pequena e fazia um monte de escândalo. Para mim, não era uma questão. Eu tenho que fazer uma palestra, tem uma criança gritando lá fora que é a filha da palestrante. Para o meu esposo era. Então, vocês percebem que cada um tem gatilhos diferentes? Eu tenho os meus, não são os mesmos do dele. Então, reconheça quais os seus gatilhos, no que você é fisgado. Que horas é essa que a sua amígdala cerebral fica apavorada e você acha que tem que resolver de qualquer jeito aquilo? Então, esse é o caminho para a gente entender como apaziguar. E respondendo a outra questão, você me lembra aí a pergunta? Do telefone, isso. da tecnologia. Gente, a gente não tem como ser 360, né? Como o Léo falou. Mas vocês sabem que hoje a gente tem pessoas que realmente estudam cada coisa. Hoje o que a gente mais tem é especialista. Não é esse especialista da internet que eu estou falando, não. Às vezes o especialista até está na internet, mas investiguem, né? Porque nem sempre o que se diz especialista é. Mas existem parâmetros hoje para uso de celular, para uso de rede social. Inclusive, recentemente, esses parâmetros aumentaram de idade. Esses parâmetros não são com base na minha opinião, não são com base no que eu acho, são com base em estudos. Estudos que observam quais as consequências para o cérebro de uma criança, para o cérebro de um pré-adolescente, para o cérebro de um adolescente, do uso da tela, do uso do aparelho, quais os riscos. Nós temos hoje um cenário muito desafiador, muito, mas nós temos pessoas trabalhando nessa área. Então, todos os especialistas, inclusive as pessoas que criaram esse aparato tecnológico, nos falam isso. Os filhos desses que criaram, não sei se vocês sabem, não ganharam celular quando eram criança, não ganharam iPad quando eram criança. Por que será? Porque isso vai impactar negativamente o desenvolvimento desse cérebro. Dar a uma criança um celular piorou se tiver com o YouTube ali instalado para ela fazer o que ela quiser, pesquisar o que quiser. Piorou se tiver rede social. É como se a gente levasse essa criança lá na 25 de março, em São Paulo, deixasse ela no meio da rua sozinha. Alguém aqui faria isso? Então, nem sempre, não é porque está todo mundo gripado que é um sinal de saúde estar gripado. Nós precisaremos fazer as nossas escolhas do que é saúde, do que é educação, do que são os melhores parâmetros. E existem pesquisas sobre isso. Então, essa escolha não pode ser com base em todo mundo tem. Aí eu fico com a frase que a gente escutou. O que é que a mãe da gente dizia? Quando a gente... Você não é todo mundo. Que a próxima geração também escute essa frase. Que não seja todo mundo. Legal. Léo, quer completar? Muito bem, muito boa. Pessoal, nós temos uma pergunta do Leonardo, o xará do Léo aqui, que está no Rio de Janeiro. Vamos colocar ele aqui, que ele está online, por favor. Fala, Léo. Tudo bom? Vocês me escutam? Sim. Vamos lá, Léo, por favor. Eu sou Leonardo, sou consultor aqui na Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, pai do Luiz e do Levi. Estamos todos aqui da área de recursos humanos participando do movimento Vida 360. É um prazer poder estar falando com vocês. Nós também estamos aqui promovendo, convalidando também internamente, né, o movimento Desconecta. Faz pouco tempo que nós tivemos aqui a celebração do Dia dos Pais, conversamos muito sobre isso, né, já trazendo um gancho aí com a resposta da Larissa, e também para a pergunta que eu vou fazer. Esse movimento Desconecta
ele visa o adiamento do acesso das crianças, no geral, a smartphones, né? Aparelhos que dão acesso à internet e as redes, a partir dos 14 anos, esse acesso, e as redes sociais a partir dos 16 anos, né? Tem esse caráter mitigatório, né, desse acesso descontrolado às redes sociais e à internet como um todo, né? E aí, já tratando sobre isso, tendo em vista esse movimento pendular geracional, nós, 30+, nós tivemos contato, ou fomos criados, né, pela geração que consideramos geração do autoritarismo, e agora nós criamos filhos nessa geração da permissividade. Eu gostaria de saber como dialogar, se existe uma maneira mais facilitada de nós interagirmos com os nossos filhos, com os nossos educandos, né, para aqueles que são professores, para aqueles que são responsáveis, né, acerca da necessidade do equilíbrio, né, e tratar isso, passar isso para as nossas crianças nessa geração da permissividade, observando essa gigante amplitude de acesso à informação. É bem aquilo que a Larissa posicionou em dado momento da palestra. Meus filhos também são gêmeos, né, mas existe já a diversidade dos próprios filhos, e aí também a diversidade que eles vão consumindo dentro dos seus espaços, né, suas esferas, seja a escola, seja o extraclasse, os próximos da vizinhança, a própria família, né, a família mais próxima, os pais, e também a família menos próxima, os primos, e etc. Então, como a gente... Se existe uma maneira mais facilitada, mas ela, como profissional, Larissa, se existe algo que ela nos indique para a facilitação do diálogo com os nossos filhos acerca dessa necessidade do equilíbrio. Legal. Muito obrigada pela pergunta. Acho que é uma pergunta, né, que é uma dúvida de muita gente. E tem uma palavra que faz toda a diferença nesse movimento. Eu conheço o movimento Desconecta, é maravilhoso. Inclusive, pesquisem depois nas redes sociais, porque é um pacto comunitário. É uma forma da gente sair da nossa ilha e começar a fazer acordos comunitários com a comunidade escolar, com a comunidade do nosso bairro, porque o nosso filho está inserido nesse contexto. Então, imagina que coisa maravilhosa, não só você ser a única chata, né, da história, e toda a turma do seu filho, ou pelo menos um grupo de amigos, todas as mães fazerem e aderirem a esse pacto, e aí já não é só você, já são outras mães. Então, a ideia do movimento Desconecta é ir gerando essa consciência comunitária para que a gente faça acordos e não só a nossa criança se sinta ali a única, né, a excluída, a desconectada, mas que a gente vá ampliando isso. A palavra principal que eu considero importante para esse diálogo talvez seja o material mais escasso da nossa geração: presença. Presença. O aparelho celular, o iPad, as redes sociais, elas entraram num lugar específico, que é o lugar da ausência. É o lugar da nossa falta de tempo, da nossa falta de disponibilidade emocional. Então, muitas vezes, inclusive precocemente, qual é esse momento que a gente entrega o celular na mão da criança? Não tem sido. As pessoas falam assim, mas todo mundo tem, não. Mas o que eu acompanho, o início dessa história, em geral, não é com a cobrança do grupo, tá? É antes. É no momento em que os adultos estão cansados, e estão mesmo, porque a gente está correndo, todo mundo correndo, ninguém sabe direito para onde, todo mundo se orgulhando de dizer que não tem tempo, sem tempo para fazer o dolce e far niente, né, dos italianos. Então, o que acontece? Eu entrego, eu tenho um negocinho que brilha, faz barulho, eu entrego para essa criança e ela não me enche o saco. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Por muito tempo, nós temos alguns anos valiosos em que a nossa presença para essa criança
é muito mais prazerosa, muito mais valiosa do que qualquer aparelho, smartphone, iPad, por mais multifuncional que ele seja. E nós precisamos aproveitar isso. Aproveitar isso. E eu sei que está todo mundo correndo, mas existe na agenda de todo mundo um momento que dá. Se esse momento que dá, a gente aproveitar para fazer isso, gente, tem joguinhos de tabuleiro, tem tanta coisa que dá para a gente fazer. Pega papel, sabe o analógico? O básico, o da nossa geração? Pega papel e vai desenhar, pega tinta e vai pintar. Pega um jogo de tabuleiro e vai brincar com seu filho. E mesmo quando a gente chega no digital, a gente tem redução de danos também. Você quer que o seu filho está cansado, não está disponível para brincar? Quer colocar ele para assistir um filme? Aí a gente também tem parâmetros. Quanto mais curto e mais intenso, pior. Quanto mais brilha, faz tudo, briga e grita, pior. Quanto mais lento, com menos estímulo, tem uma narrativa, um começo, meio e fim, é um filminho mesmo, não é um monte de episódio que começa, acaba, melhor. Isso é um parâmetro. E se eu posso colocar esse filme, e ao invés de eu estar no meu celular vendo nada, eu posso estar ali do lado, assistindo com meu filho, faz uma pipoca, conversa depois sobre o filme, eu transformo aquele momento numa memória afetiva. Tem alguém aqui que gosta de jogar videogame entre os homens? Alguém? Ninguém? Videogame? Mulheres também? Admiro, é que eu não gosto. O meu esposo adora. E isso foi uma guerra entre a gente no início. Porque, obviamente, que ele jogando videogame, a Marina logo se interessou. E aí também é uma redução de danos. Então, eu posso deixar o videogame correr solto a semana inteira, ou eu posso estabelecer um momento específico em que isso vai acontecer na semana. E se esse momento puder acontecer na presença da mãe ou do pai, que também gostam, melhor. Redução de danos. Se é para ter o computador, que não seja no quarto. Se é para ter o celular, que não durma com a criança ou com o adolescente. Tudo isso é redução de danos. Então, computador é na sala. Quando o seu filho vai ter acesso a isso, você, antes de dar, já vai fazer combinados. E o combinado, por exemplo, é: o celular não dorme no seu quarto. Você vai dormir e o celular dorme no meu carregando. Ah, mas é isso. Isso é autoridade, isso não é autoritarismo. São regras necessárias para prevenir problemas seríssimos que muitos de nós nem imaginamos e estão acontecendo o tempo inteiro na casa de pais que acham que o filho dentro do quarto está seguro. Então, entre o mundo ideal, sem telas, e a gente presente brincando, e a realidade da gente sem tempo, existem matizes que a gente encontre o nosso, buscando quanto mais presença, melhor, quanto menos estímulo, melhor, quanto mais conversa, melhor. A nossa presença sempre vai ajudar nessa comunicação que foi perguntada aqui. Legal. Léo, tem várias perguntas aqui. Primeiro, muita gente parabenizando aos dois, né? Tanto parabéns pelas apresentações. Tem uma pergunta aqui da Roseli, de São Paulo, com relação ao acomodado, como tirar um adolescente desse quadro? E como iniciar uma conversa com ele nesse sentido? E depois, pegando um gancho aqui, a Sueli de Intubiara, Goiás, como podemos ajudar jovens, especialmente no ambiente escolar, a controlarem a ansiedade e como construir propósito desse início de uma vida adulta sem sobrecarregar com expectativas externas, né? Acho que são 2 em 1 aí. E, na verdade, vendo como consequência desse assunto sobre as redes sociais, uso de tecnologia. E aí eu queria lembrar o seguinte: tem um dos pensadores da base da psicologia e da psiquiatria, que é o Bandura. E ele vai dizer que o nosso cérebro aprende a partir do social. Então, ele modela. Existe uma aprendizagem social. Então, nós aprendemos observando, e essa observação gera inputs de conhecimento, inputs de informação
na nossa cabeça que não são assim voluntárias. Muitas coisas são involuntárias, ou seja, vão no campo do subconsciente, vão no campo do inconsciente. Se a gente pensar do ponto de vista neurobiológico, da biologia, ele vai no campo do que o Antônio Damasio e o Antoine Béchara fala de marcador somático. Ele imprime emoções. Quando a Larissa falou memórias afetivas, é porque você tem um quê? Um calor emocional que guarda, registra essa informação, não só com o conteúdo que você narra, mas com o sabor que você sente. O sabor que você sente é a emoção. E a emoção é, sobretudo, algo mais involuntário de sentir. Pois bem, nós aprendemos muito mais do que nós imaginamos e tomamos muito mais decisões a partir desses inputs involuntários da aprendizagem social, de tal modo que esse próprio pesquisador, o Antônio Damasio, vai escrever um livro para o público geral que ficou famoso, O Erro de Descartes. Por quê? As tomadas de decisão não são só do córtex pré-frontal, não são só conscientes. Muitas tomadas de decisões nossas são involuntárias, e essa involuntariedade acaba passando por casa, acaba passando por aqueles inputs de aprendizado social que nós vemos com os nossos pais. Pois bem, falar então do uso da internet, dos smartphones, sobretudo, é falar também do uso nosso, entende? Porque veja quando começa o jogo de aposta e o que é que fizeram? Transformaram aqui. Hoje você tem um cassino aqui. Hoje você tem tudo aqui. Então o que fizeram? Aumentaram a acessibilidade. Para que você involuntariamente, você pegue o seu celular e involuntariamente você seja banhado de dopamina, o feed infinito dá uma sensação de surpresa. Então, a surpresa gera uma ansiedade, mas gera uma expectativa também. Então, ela é muito dopaminérgica, ela sinaliza algo que seja potencialmente agradável. Então, literalmente, ela vicia. Tá? Então, quando nós queremos viciar alguém, nós damos acessibilidade. Dificilmente, o monge que fabricava cerveja na Idade Média era viciado. Por quê? Porque era difícil a fabricação, toda uma arte na fabricação. Quando eu coloco todo o álcool acessível demais, aí eu aumento muito a quantidade de dependências, de comportamento adicto. Então, quando eu deixo uma acessibilidade tão grande, tão rápida, tão fácil, isso aqui aumenta muito, potencializa muito a adicção. Tanto que eu estou terminando a minha gestão, lá em Pernambuco, da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. Esse ano vai ser o último ano. No primeiro ano, portanto, 3 anos anteriores, nós fizemos um simpósio com um amigo chamado Hermano Tavares, que é das referências do mundo e também do Brasil, sobre jogo patológico, sobre a questão de compulsão, e fizemos um workshop só para os psiquiatras sobre a questão de adicção, dependências comportamentais. Né? E muito curioso, porque 1 ano depois, isso estourou de um nível, porque, como eu falei, estoura muitas vezes antes no nosso consultório, depois vai para o geral. Então, essa questão da acessibilidade faz com que não só as crianças fiquem viciadas para facilitar o linguajar, mas os pais também. Então, a criança aprende vendo o pai, vendo a mãe se informando, porque pode até não ser o jogo de aposta, mas é algum tipo de informação que fica tanta informação. E aí eu vou falar um outro ponto. Nós temos hoje a ilusão de que quanto mais informações nós tivermos, nós teremos mais conhecimento. Mas uma coisa é informação, é dado. Outra coisa é conhecimento. Conhecimento é quando eu costuro informações. E outra coisa é sabedoria. Eu costuro as informações em um conhecimento e vivencio. Né? Então, por mais que nós tenhamos informações, e é muito curioso, porque dar aula há 10 anos é totalmente diferente de dar aula hoje, porque hoje, literalmente, o aluno... digo hoje assim, há alguns anos, o aluno checava na hora o artigo científico. Né? Você fala uma coisa, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se é isso mesmo, você tem um acesso. Mas o que é que eu vi, curiosamente? No último ano, cada vez mais, os alunos pegando menos o celular e frequentando mais as aulas. E eles falando assim, professor, uma boa aula é como se fosse uma consultoria do que é bom, é uma curadoria de informações, para a gente poder otimizar o tempo. Então, veja que a autorregulação vai acontecendo com a própria geração.
Por fim, nessa perspectiva de levar para os pais, né, e levar para nós, adultos, porque o grande problema das apostas não é na criança, é no adulto, entende? Então, muitas vezes, a gente se distrai com o foco da criança, mas o que eu vejo são grande parcela de adultos que, inclusive, não estavam acostumados à tecnologia e aí se viciaram mais rapidamente ainda, e é uma presença ausente. Não é que ele pode dar o celular, como a Larissa falou, mas às vezes ele está brincando com o filho e está aqui na internet, entende? Ele está presente, mas está ausente. Então, eu achei bem interessante que um treino de mindfulness, né, um treino de meditação para mim foi ter filho. Por quê? Porque meus filhos falam, papai, eu quero o senhor aqui olhando. Então, toda vez que eu pegava o celular, papai, e o senhor? Então, um treino, porque está tão acessível, né? E a minha geração foi essa geração da transição, com 11 anos começa a vir internet, com 12, então ver a transição das coisas acontecendo, e se a gente não se dá conta, a gente acaba se tornando meio adicto de comportamentos e encharcando o nosso cérebro de informações que às vezes são até desnecessárias, até irrelevantes, porque não vão construir um conhecimento. Nesse sentido, uma das informações que mais passa na rede social é assim: você tem que ser perfeito, você tem que ser perfeito. Isso atrapalha muito pai e mãe, porque no final das contas, o grande medo do pai e da mãe é errar. O grande medo de todos nós é errar. Mas não é jogando praga para vocês, nem para mim, porque eu sou pai também, né? Tenho uma filha de 11, outro filho de 8, mas não tem como não errar. Agora, tem como ser presente. E eu digo, vendo no consultório, atendendo pessoas, é melhor uma presença, né? Mesmo que com um erro, né? Uma presença caótica também não. É melhor uma ausência do que uma presença caótica. Mas uma presença que acerta e erra de vez em quando é melhor do que uma presença perfeccionista que não pode errar. Aí é uma falta de coragem, porque coloca no filho a responsabilidade, digamos assim, de uma autoeducação. Winnicott, para finalizar esse raciocínio, assim, foi um pediatra e também psicanalista. E ele vivia uma geração de mudanças, de transições. E as mães estavam aflitas, porque, poxa, como é que eu vou ser uma mãe perfeita? E ele cunhou um termo muito interessante. Você não precisa ser perfeita, você tem que ser uma mãe suficientemente boa. Mãe suficientemente boa. Acho que essa palavra do Winnicott resume muito do que a gente está falando, né? Sermos pessoas suficientemente boas, qualificadas na vida e também com os pais, como pai, como filhos. Fica mais fácil atingir propósitos assim, porque são propósitos mais realistas, mais suficientemente bons. E começa de cedo, né? Muito bom. Temos mais uma pergunta, a gente está encerrando daqui a alguns minutinhos, mas vamos deixar aqui mais uma pergunta aqui para os nossos convidados. Andréa Barcar, psicóloga, integrante da equipe da Diretoria de Qualidade de Vida da Defensoria Pública do Distrito Federal. A palestra de vocês dois, muito obrigada aos dois, foi muito coesa. E as perguntas, elas se integraram e as respostas também. E aí, para finalizar, eu gostaria de pedir para o doutor Leonardo uma forma de retroalimentar aquele slide que, para mim, foi extremamente provocativo, da esperança, esperar e agir. Porque, na hora que você estava falando, eu via o caminho contrário para chegar na esperança, principalmente enquanto mãe, de hoje adultas, e integrante do serviço público, onde a gente busca proporcionar, de alguma forma, o retorno à qualidade de vida do servidor. Então, hoje, de fato, a ansiedade ela toma conta, né? Quando a gente tem a condição de trazer essa autorregulação na condição de realidade, em qualquer âmbito, de qualquer um das nossas etapas de movimento de vida, funciona um pouco mais. Mas eu queria tentar enxergar de forma técnica esse seu slide numa retroalimentação. Não sei se fui clara e se dá para fazer essa... Retroalimentação em que aspecto, assim? Eu enxerguei a esperança como sendo o resultado final, e não o disparador do esperar e o agir. Ah, tá certo. E aí é nesse sentido. Entendi.
num contexto de retorno. Obrigada. Na verdade, é um ciclo virtuoso. No final das contas, se você parar para pensar, quando a gente fala de algum tipo de adoecimento, qualquer que seja, ou qualquer síndrome, né, que realmente não são CIDs, mas são didáticas, né, de poder entender, elas estão falando de um ciclo vicioso. Uma coisa que acaba desviando a outra, desvia a outra. No entanto, quando falamos de saúde emocional, mental, saúde física em geral, é um ciclo virtuoso, em que uma coisa leva a outra coisa boa. Então, o ciclo ali apresentado da esperança é o ciclo virtuoso. No final das contas, a expectativa, a paciência e a ação são componentes. Então, meio que está intrínseco à própria esperança. Então, quando eu ajo, que seria o inverso, quando eu faço hoje o que eu posso, eu já estou sendo esperançoso. Esperançoso, diria um psicanalista, que esperança não é esperar, esperança é agir. São faces, né? Quando eu ajo nessa perspectiva, eu estou sendo um agir esperançoso, porque não é um agir imediatista. O que a gente está colocando no ciclo vicioso? Um agir imediatista, adicto, dependente, que está vendo só o hoje. Quando eu ajo pensando no amanhã, automaticamente eu tenho uma paciência, então é um agir esperançoso. Ali é um ciclo virtuoso. Se eu pudesse dar uma forma assim também de saúde mental, uma coisa bem básica, que a gente esquece, é uma estratégia chamada gratidão. Eu tenho estudado muito gratidão dentro dessa psicologia positiva. E interessante porque eu não estudo do ponto de vista teórico. Então, fiz ensaios clínicos. Por exemplo, dentro da sala de aula com meus alunos, então levei estratégia de esperança, de otimismo, de gratidão, e vi o resultado, porque os alunos que receberam, eles tiveram índices estatísticos de menos adoecimento do que os alunos que receberam aula convencional. Aí o psiquiatra, às vezes, é o meu pessimista, viu? Meus colegas psiquiatras, tirando eu, mas somos um pouco pessimistas, porque a gente vê tanta dor, que a gente acaba achando que o retrato da realidade é o retrato do consultório, da fase aguda ou da emergência. Então, sempre o psiquiatra falava, isso é legal, mas será que serve para tal doença? Aí eu fui lá e fiz um ensaio clínico e vi que era melhor do que a abordagem tradicional. O último ensaio clínico que a gente conduziu, e revisão sistemática, foi na pandemia, com transtorno de estresse pós-traumático, que é coisa grave, é tipo de guerra, né? Que foi muito aumentado na pandemia, e a gente fez um ensaio clínico comparando lá a Federal da Pernambuco com a Federal da Bahia, o professor Irismar, e a Federal de São Paulo, com o Marcelo Demaso. Então, comparamos meditação, chamada mindfulness, terapia cognitiva tradicional e psicoterapia positiva, que se baseia também muito em gratidão, com pacientes com TEPT, ou seja, caso grave. E a gente entrou como se fosse o placebo. Eu vou entrar porque vai ser uma oportunidade de fazer um ensaio clínico. E veja que coisa curiosa, foi mais forte do que os outros. Todos diminuíram os sintomas de TEPT, mas o meu braço, o braço da psicologia positiva, que tem a gratidão como base, diminuiu mais os sintomas. Então, eu sei que tem uma coisa da moda, e a gente tem muito medo da felicidade tóxica, mas eu propunha também nós não olharmos para o pessimismo tóxico. É meio assim, ficar curtindo o pessimismo. É tão interessante que tem um estudo também na Antônio Damasio que diz assim, o prazer de escutar uma música triste. Música de dor de cotovelo, dá um prazer danado. Dá um prazer, porque bota para fora a tristeza, etc. Então, também existe o pessimismo tóxico, não é só a felicidade tóxica. A vida é nesse meio termo, nesse claro, escuro. Mas o que eu aprendi fazendo essas estratégias é que vale a pena expressar gratidão, vale a pena escrever sobre essas coisas, pensar sobre essas coisas, porque você cria uma nova mentalidade. E nessa perspectiva, eu tive uma surpresa muito interessante, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Quando eu falei para o meu filho, poxa, meu filho, eu lhe amo tanto, Dia dos Pais, e ele também fazendo uns 8 anos, 6 anos, sempre falo, né? Estou junto, tal, tento fazer o que eu posso, e que eu gosto de ser. E é interessante que o primeiro abraço que eu dei no meu filho, né, era como se eu estivesse abraçando a mim mesmo. Foi um negócio meio paranormal, assim, de eu me ver abraçando, né?
Se a gente fosse pensar na psicologia, seria um abraço à minha própria criança. Quando tem uma criança que se assemelha a mim, fica mais fácil ainda de você fazer essa paternidade. Por isso também é muito difícil, porque você se vê no seu filho ou na sua filha, e às vezes a gente não quer se ver, né? E mais na frente, ele me falou assim, eu falei, poxa, meu filho, eu gosto tanto de ser seu pai, eu lhe amo. E aí ele falou assim, poxa, papai, muito obrigado por dizer isso. Aí eu falei, dizer isso o quê? E isso, papai, que você disse. Então, eu entendi que gratidão é um ciclo virtuoso e você pode agradecer a gratidão. Obrigado por dizer isso. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Então, se eu pudesse terminar toda a proposta com uma formulazinha mágica, é ter mais gratidão expressa e o próprio agradecimento do agradecimento. Se o meu filho fala que me ama, poxa, obrigado por expressar. Se eu falo para o meu filho, se eu falo para o outro, né, eu estou expressando algo, porque lá no fundo eu estou grato, mas no seu fundo ninguém está vendo, né? No fundo do coração. Eu não estou vendo o fundo do coração de ninguém, né? Eu quero ver por fora, expressar para criar esse ciclo virtuoso, aí é uma ação esperançosa. Uma ação mínima esperançosa que se autoalimenta positivamente. Faz sentido? Gente, queria pedir mais uma salva de palmas para o Leonardo Machado, para a Larissa Chaves.